O período de gestação é uma outra característica também, Roberta. Eu gostaria que você falasse um pouco. Renato, o período de gestação é uma coisa assim fabulosa, porque ele traz fatores escondidos nele que muitas vezes eu mesmo esqueço de dar assim um verdadeiro valor para essa característica. Se nós pararmos para analisar o período de gestação das raças taurinas, Aberdeen Angus, Hereford, varia de 268 dias a 295. O do zebu varia em torno de 290, 295 dias a 315. Hoje a BCZ já aceita fêmeas parindo com 315 dias de gestação. Agora, vamos parar para analisar o que significa uma fêmea gestar durante 315 dias. Se nós temos um período anual de 365 dias, o que sobra para a fêmea? Apenas 50 dias para se recuperar no pós-parto, para apresentar um novo ciclo, né, que seria um ciclo. Então, esse período passa a ser muito curto para a fêmea se recuperar e dar cio novamente. Então, quanto menor for o período de gestação, mais tempo a fêmea teria para ter a recuperação pós-parto e entrar em cio. Hoje, o período de gestação médio de uma raça como a Aberdeen Angus está em torno de 268, 270 dias. E o período de gestação médio da raça do Nelore na NCP está em torno de 296 dias. Então, é uma característica que nós temos que nos preocupar. Nós temos um conjunto de touros, porque existe a influência do pai e do feto no período de gestação. E esses animais que normalmente interferem no período de gestação são aqueles animais tardios, aqueles animais extremamente pesados e que dão bezerros pesados ao nascer. Então, isso interfere no período de gestação. Quer dizer, a gente tem características que não são muito citadas, nem comentadas, mas tem grande importância, né? Agora tem mais uma pergunta aqui sobre seleção, que é da Carla, do Mato Grosso do Sul. Ela pergunta sobre aprumos, como é que está a seleção para aprumos? Carla, aprumos é fundamental quando nós pensamos no zebu, que tem a sua criação a pasto e que precisa se locomover para buscar alimentos. O macho precisa de aprumos corretos para poder fazer a monta. Mas quando nós pensamos em melhoramento genético, nós estamos trabalhando com características de produção, de produtividade, que estão interferindo diretamente na produtividade de um rebanho. Que são essas que nós estamos conversando aqui: peso, habilidade materna, período de gestação, perímetro escrotal. Então, o aprumos, ele não é uma característica quantitativa, nós não quantificamos isso, ele está mais ligado à característica qualitativa. Nós damos enfoque, sim, mas não com DEPs, né? Quando nós procuramos fazer um trabalho de seleção dentro do rebanho, escolhendo touros e matrizes, nós olhamos aprumos. E a ABCZ, que é a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, na hora de fazer o registro dos animais, ela tem uma preocupação mais com os aspectos raciais, que são as características qualitativas. E aí sim existe um enfoque grande em cima de aprumos. E o que nós temos visto é que esses animais têm sido descartados. Certo? Então a ABCZ já faz essa seleção. Já faz essa seleção. Roberto, a gente vai agora para os comerciais. A Renata já me fez sinal aqui. Eu quero até falar um pouquinho mais do Sulfomec. Mas deixa eu, nesse quadro aqui do Sulfomec, te fazer também uma pergunta, né? Uma colocação. A ABCZ é a Bíblia do pecuarista? A ABCZ é a entidade... Porque todos vocês, pesquisadores e criadores, têm uma subserviência, não sei se esse seria o termo, mas tem uma obediência àquilo que a ABCZ faz, determina ou deixa de determinar e tal. Isso é uma realidade. A ABCZ realmente é que norteia toda essa coisa de melhoramento,
Não pode ser o inverso, por exemplo, descobertas vir de fora para dentro da BCZ? Não, eu acho que confunde um pouco aí o papel. A ABCZ é uma instituição, uma entidade que tem um papel fundamental na pureza racial. Então, a ABCZ cuida da pureza racial, das características que vão preservar a pureza e as qualidades de cada raça. Por exemplo, a raça Gir, ela tem um padrão racial. A raça Guzerá também tem, o Nelore também tem. Então, todas as raças têm um padrão racial que devem ser seguidos e que é importante nós cuidarmos da pureza racial. Agora, quando nós vamos para o lado do melhoramento, nós temos outras instituições e entidades que cuidam. Por exemplo, quem analisa os dados da ABCZ é a Embrapa. Nós, a ANCP, temos um conjunto de criadores, 90% dos nossos criadores também trabalham com a ABCZ, mas preferem trabalhar conosco dentro do melhoramento genético. Então, dentro do melhoramento genético, nós temos várias universidades aqui no Brasil trabalhando. Tá? Nós falamos das características de seleção, ficou faltando só uma, né, Roberta? Que é stayability. Aí, antes de falar da característica, explica pra gente o que é também, né? Dá pra pôr outro nome, não? Dá, com certeza. É o tempo de permanência de uma vaca. Como é que chama? Stayability significa que é o tempo de permanência de uma vaca dentro do rebanho. Por que que ela é importante para nós? A fêmea, muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, olha, esse touro, ele só produz fêmea, esse touro é macheiro, né? E isso realmente acontece. Nós identificamos que alguns touros deixam mais fêmeas dentro do rebanho do que outros. E aquela fêmea que consegue permanecer no rebanho, depois de passar por critérios de seleção, por exemplo, o primeiro critério de seleção normalmente que tem dentro do rebanho é a fertilidade, que vem acompanhado da estação de monta. A fêmea que ficar vazia, ela normalmente é descartada dentro de um rebanho. E a prenha, ela permanece. Depois nós temos outro critério, que é a habilidade materna, que é essa fêmea deixar bons filhos também dentro do rebanho. Então, a partir do momento que ela vai passando por esses critérios e ela permanece, que é a tal da pressão de seleção, que nós fazemos dentro do rebanho, e ela permanecer, e nós temos fêmeas extremamente longevas, que ficam anos dentro do rebanho. Tem fêmeas que estão lá com 15, que não é, vamos dizer assim, ideal, 15, 16, 17 anos, mas que é uma qualidade, e é uma qualidade do zebu também. Então, essa stayability, esse tempo de permanência, nos revela quem são aquelas fêmeas que todo ano dão um bezerro, alimentam bem o seu produto e permanecem dentro do rebanho. Ok, Roberta, obrigada. A gente tem uma pergunta do Celso Ferreira, de Januária, próximo de Janaúba, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. É sobre a raça Guzerá, se tem gente trabalhando com melhoramento genético da raça Guzerá para corte. Temos sim. E pessoas que estão trabalhando muito sério, como eu disse anteriormente, eu me coloco à disposição para vocês entrarem em contato, já que o programa está no fim, e coloco à disposição, pode entrar em contato comigo, que eu lhe passo quais são os rebanhos que estão trabalhando com características de carcaça. Roberto, uma última palavra. Sim. Você é um show. Show. Toda vez nós vamos chamar você de vez em quando, você vir aqui. Muito obrigada. Vai saber assim pra lá. Nossa, sabe tudo de seleção, né? Sabe tudo, aprendemos bastante hoje. Obrigada pela presença.